Olá, seja bem-vindo ao programa de inovação do Centro de Carreiras do Fundo Patrimonial Amigos da Poli, edição 2020. Muito prazer, somos a equipe Eolus. Nossa equipe elegeu 3 temas de pesquisa, todos relacionados ao aproveitamento da energia eólica offshore. A exploração da energia eólica offshore é uma atividade em desenvolvimento ao redor do mundo e envolve múltiplas disciplinas de engenharia. A complexidade do problema, as oportunidades que se abrem com a nova tecnologia e o caráter multidisciplinar da equipe Eolus nos encorajaram a escolher este tema. A pesquisa e inovação em energia eólica offshore está diretamente relacionada com pelo menos 5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com destaque para o objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e para o objetivo número 7, Energia limpa e acessível. O aproveitamento eólico offshore é uma tecnologia promissora, cujos resultados já mostram vantagens importantes, a saber, é uma fonte de energia renovável, limpa e inesgotável, possui maior potência de geração por turbina, se comparado ao ambiente onshore, e traz a possibilidade de integração com outras estruturas de exploração offshore, como, por exemplo, plataformas de extração de petróleo. A base para a geração da energia eólica offshore são as turbinas eólicas. Todo o processo começa com o vento movimentando as pás. O movimento das pás é transformado em energia elétrica dentro da turbina, convertido em corrente alternada dentro do transformador e então encaminhado através de cabos submarinos até a subestação de energia. Lá, ocorre o aumento de potencial elétrico até 150 kV, e então a energia é encaminhada para a distribuição aos usuários finais. Toda a estrutura das turbinas depende de um complexo sistema de apoio e ancoragem, que chega até o fundo do mar. A tecnologia para aproveitamento eólico offshore ainda não está consolidada e possui muito espaço para pesquisa e inovação. Alguns dos principais desafios são desenvolvimento de sistemas de ancoragem para águas profundas, seleção de materiais e geometria otimizada para aliviar o sistema de ancoragem e aumento da eficiência energética das pás e turbinas. Todos esses fatores influenciam na viabilidade econômica da tecnologia, que ainda perde para a geração de energia onshore no quesito custo do megawatt-hora. Segundo o relatório 2018 do Global Wind Energy Council, a potência eólica offshore instalada em todo o mundo é estimada em 23,1 gigawatt, sendo 90% no Reino Unido, Alemanha e China. Os primeiros parques eólicos comerciais de energia eólica offshore foram instalados na Europa. As potências econômicas mundiais vêm crescendo seus parques de energia eólica constantemente na última década. No Brasil, ainda não há parques eólicos comerciais instalados, apesar de o país apresentar grande potencial de aproveitamento, estimado em 700 gigawatt, pela empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. Grandes companhias já estudam a viabilidade de tais projetos em águas brasileiras. No âmbito da pesquisa acadêmica, grupos da Escola Politécnica da USP e da COP, na UFRJ, se destacam no contexto nacional. O professor Alexandre Simos, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da PoliUSP, coordena um projeto de pesquisa na área, com foco para a otimização dos cascos, uso de materiais leves e novos conceitos de plataformas e amarrações, que permitam o casco se movimentar conforme as condições climáticas e as ondas, sem prejudicar significativamente o desempenho das turbinas. Nosso primeiro tema trata das fundações de turbinas eólicas offshore. Existem 2 tipos principais de fundações, as de base fixa e as plataformas flutuantes. As bases fixas são instaladas em águas rasas, com até 60 metros de profundidade. Já as plataformas flutuantes, fixadas no solo do mar através de um sistema de ancoragem, são instaladas em águas profundas acima dos 60 metros.
Em sistemas com plataformas flutuantes, a ancoragem e fundação são os componentes mais caros do projeto, representando 36,2% do custo total. A redução do custo das plataformas é um vetor para que os parques eólicos em águas mais profundas se tornem economicamente viáveis. As fundações devem ser projetadas para sobreviver no ambiente agressivo dos oceanos, considerando a influência dos ventos e ondas, a interação entre a estrutura e o solo e também a corrosão. Existe ainda uma grande tendência em aumentar o diâmetro das pás e o tamanho das turbinas. A turbina de Windelbach, à esquerda, com 35 metros de diâmetro e altura da torre de 35 metros, foi a primeira turbina eólica offshore a entrar em operação, em 1993. À direita, 23 anos depois, está a turbina de Burbank, com diâmetro de 164 metros. O objetivo do projeto é analisar comparativamente os sistemas de ancoragem do estado da arte. Em seguida, propor aprimoramentos para esses sistemas, reduzindo o custo de turbinas com plataformas flutuantes em águas profundas. Nosso segundo tema trata de materiais e design das turbinas. Os materiais utilizados nas turbinas influenciam diretamente a viabilidade econômica da exploração eólica offshore de diversas maneiras. Fatores como massa específica, durabilidade em atmosfera salina, resistência à fadiga, resistência mecânica e resistência à radiação ultravioleta afetam diretamente os custos com ancoragem, instalação da torre e turbina, manutenção e vida útil do sistema. Os principais materiais utilizados são tubos de aço ou concreto para a torre, aço para a casca do motor e compósitos de fibras de matriz polimérica para as pás. Os materiais escolhidos devem atender a uma série de requisitos de projeto, que vão muito além da resistência mecânica. Além disso, a seleção de materiais precisa ser compatível com o design das estruturas e também com o método construtivo do sistema offshore. Em suma, o processo de escolha de materiais possui várias escalas de complexidade e possibilidades de abordagem. O objetivo do projeto é encontrar alternativas de materiais para aplicação nas turbinas, analisando especificamente o trade-off entre minimização de massa e custo. Em alguns casos, o uso de materiais mais caros podem levar a menores custos de manutenção durante todo o ciclo de vida da estrutura. Como complemento, será estudada a geometria da estrutura, com os objetivos de maximização da transferência de energia mecânica do ar para as pás e redução das solicitações mecânicas da torre. Nosso terceiro e último tema são os projetos de parques eólicos offshore assistidos por ferramentas computacionais. Os projetos de parques eólicos tendem a ser altamente complexos, pois possuem diversas variáveis ambientais, estruturais, logísticas, econômicas, legais e de eficiência energética. A abordagem tradicional de projeto baseia-se em ensaios físicos e simulações computacionais, que fornecem respostas bastante precisas e com metodologias bem estabelecidas. Porém, projetos complexos requerem muitas simulações de variados tipos, e testes de um grande conjunto de cenários resultam em alto custo computacional. Por fim, ainda há uma dificuldade de incorporar nas simulações os aspectos intangíveis do projeto. O uso de técnicas de machine learning como auxílio ao projeto ainda é pouco estabelecido na área, mas pode trazer grandes benefícios, visto que há grande volume de informação sobre parques eólicos construídos no mundo, com detalhadas características de projeto. A técnica possui flexibilidade para considerar os fatores intangíveis inerentes aos projetos, e há um baixo custo computacional envolvido na integração dos dados. Essas vantagens
contribuem para acelerar os processos de tomada de decisão, obter insights fora da caixa ainda não identificados, incluir empresas de menor porte na cadeia produtiva devido ao baixo custo da ferramenta e também a manutenção de uma herança de informação derivada de experiências com parques eólicos ao redor do mundo. O objetivo do projeto é unir as abordagens de simulação numérica e machine learning no desenvolvimento de uma metodologia inovadora para predição e análise de variáveis que influenciam no projeto de parques eólicos offshore. Os objetivos específicos do projeto são identificar fatores que mais afetam a eficiência dos parques eólicos, realizar triagem das configurações mais adequadas para cada localidade, identificar similaridades com outros projetos existentes e refinar as soluções encontradas por meio de técnicas de simulação numérica. Estes foram nossos 3 temas. Esta é a equipe Eolus. Agradecemos pela sua atenção.